Olá, vamos falar sobre o microempreendedor individual. O que acontece? Muitas pessoas têm dúvida, se eu ultrapassar 81 mil por ano em relação ao MEI, e aí? O que vai acontecer? O que eu tenho que fazer? Então são essas as dúvidas que a gente quer tirar nesse episódio, é uma série de episódios falando sobre o MEI. Se você não viu os episódios anteriores, dá para maratonar tanto no podcast quanto no canal do YouTube. Então, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, de seguir lá no podcast, mandar seu comentário com sugestões, com críticas, ajude esse canal a crescer. Vamos falar então o que a própria legislação do MEI diz a respeito de faturamento superior a 81 mil por ano. Estourei o limite do MEI. E aí? Se eu estourei o limite do MEI, que é 81 mil, mas não ultrapassei 97.200, ou seja, não passou mais do que 20% do meu limite, vou pagar o MEI até dezembro normalmente, tá? Recolher uma DAS complementar, uma guia complementar pelo excesso de faturamento, tá? Em janeiro do ano seguinte, com vencimento aí para 20 de fevereiro, e não tem problema nenhum. Você vai gerar, esse documento ele é gerado quando você fizer a declaração anual do MEI. Você vai colocar lá, faturamento de 95 mil por ano. Então, ele vai já gerar, o sistema é inteligente, ele já vai entender que você estourou os 81 mil e ele já vai gerar essa guia complementar para você, tá? E aí, a partir de janeiro, você começa com os percentuais aí de microempresa. 4% no comércio, 4,5% na indústria, 6% do serviço. Tudo isso sobre o faturamento. Então, quando você estoura o limite de 81 mil por ano, no ano seguinte você entra no Simples Nacional e você deixa de pagar uma guia fixa e você passa a pagar um percentual sobre o seu faturamento mensal. Aí, nesse caso, você está no Simples Nacional, faturou, tributou, não faturou, não tributou. Então, o MEI, independente de você faturar ou não, você tem que pagar. Quando você sai do MEI e entra no Simples Nacional, não, só vai pagar se houver faturamento, tá? Uma outra questão, e se eu estourei os 81 mil e foi maior do que 97.200, tá? Foi maior do que 97.200, mas foi menor do que 4.800.000, que é o limite para você estar no Simples Nacional. Você vai ser considerado microempresa se o faturamento for até 360 mil por ano, ou uma empresa de pequeno porte se o seu faturamento for entre 360 mil a 4.800.000, tá? E vai retroagir aí ao mês de janeiro. Então, caso o excesso da receita bruta tenha ocorrido durante o próprio ano calendário da formalização, você vai recolher aí os tributos devidos na forma do Simples Nacional. Então, você deixa de ser um MEI e se torna uma empresa optante pelo Simples Nacional. 4% no comércio sobre faturamento, 4,5% sobre faturamento na indústria e 6% do faturamento no serviço. Então, se eu ultrapassei 97.200 em julho, por exemplo, e não ultrapassei 360 mil, que é o de microempreendedor, que é o de microempresa, você vai passar a ser uma microempresa retroagindo a janeiro. Então, vamos lá. Você tem um MEI, em julho você passou de 97.200. Você vai ter que voltar lá em janeiro e calcular o seu tributo sobre o faturamento como se você fosse um Simples Nacional, tá? E eu tenho que informar para a Receita Federal que eu estou desenquadrada do MEI e vou entrar aí no Simples Nacional. Mas eu não quero ir para o Simples Nacional, eu quero ir para o lucro presumido. Posso? Pode, você pode ir para o lucro presumido. O que você não pode é ficar recolhendo o percentual fixo no microempreendedor individual, no MEI,
Bom, então era isso que eu tinha para falar a respeito do faturamento superior a 81 mil por ano. Não é algo ruim, significa que a sua empresa está crescendo, ótimo. E o importante é que você cresça realmente e cumpra suas obrigações e tenha os seus direitos assegurados enquanto empreendedor. Então, obrigado pela atenção de vocês e até breve.